Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico às equipes. Tem muita importância o nosso trabalho, o trabalho na equipe, e cada um pode observar assim que à medida em que ele vai trabalhando, ele vê antes aquilo que precisa fazer e ele apresenta a sugestão, a ideia, e aquilo é realizado. Um instante depois ele vê assim que aquilo que ele pensava era exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo. Ele pôde tomar a decisão antes. É uma harmonia e o elemento da equipe vai desenvolvendo estas condições. Aquele que trabalha vai ficando qualificado para as funções e vai ficando também qualificado com a sua vida interior. Dentro vai mudando a norma temporal e ele vai realizando todas as coisas primeiro. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o desenvolvimento da criação. O desenvolvimento narrado na Bíblia é um desenvolvimento espiritual. A terra de matéria grosseira foi criada por último. O espírito humano foi expulso do paraíso. É aquela condição da necessidade dele ter o amadurecimento. O expulso, o expelir, é esta condição. É um fruto maduro que é solto daquela árvore. Ele tem a necessidade de mudar de fase. E o espírito humano, ele não foi criado primeiro, ele foi criado depois. Quando fala-se que os espíritos humanos são a imagem e semelhança do Criador, os espíritos humanos que foram criados primeiro, estes apresentam-se como a imagem e semelhança do Criador. Primeiro vem Deus, que é o reino divino inenteal, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Depois vem o primordialmente criado, que em primeiro lugar está a rainha primordial. Depois vem os arcanjos, depois um pequeno número de anciãos. Os anciãos são necessários pelo tipo de energia que eles têm e eles têm a possibilidade de ir em toda a criação e não alteram-se. Eles têm esta condição. E os espíritos primordialmente criados pertencem a uma parte do paraíso. E os espíritos humanos foram criados no processo inconsciente que tem a necessidade de caminharem para o paraíso para adquirir o processo de desenvolvimento para retornarem ao paraíso consciente. A caminhada do espírito humano vem através de fios de ligação. E se uma pessoa observa, ela está presa a muitos fios de ligação. Ela está presa a fios de sentimento. Com os fios de sentimentos, ela tem fios de sentimentos de alegria, de sentimento de descontentamento, de sentimento que ela não compreendeu, que dentro dela ficou como uma fala que ela ouviu e ela fica presa. A caminhada do espírito humano pela criação é composta de fios e tem muitos tipos de fios que vai possibilitando que o espírito humano tenha a condição de resgatar esses fios com o conhecimento das leis da criação, conhecendo e vivendo de acordo, esforçando-se para continuar tendo aquele impulso que ele teve para sair do paraíso e ir para a criação. Desenvolvimento da criação. O espírito humano caminha pela criação para ter o desenvolvimento, para retornar à pátria espiritual.
na caminhada ele vai tendo muitos reflexos da criação. E ele vai observando assim que cada um encontra-se num grau, num degrau, e cada espírito humano tem aquela possibilidade de compreender mais facilmente aquilo que vai ser útil para ele. Todas as coisas que cada pessoa faz, ela tem um fio de ligação com aquilo que foi feito. E ela precisa de observar assim que ela terá que ter mais tempo para ir confirmando aquilo que faz bem para ela. E ela tem que ir tirando as influências anteriores que ela recebeu. Todas as influências têm muita importância. Uma influência que traz uma alegria, dá uma maneira diferente para a pessoa continuar caminhando sobre a vida dela, porque o caminho que cada um tem é sobre a sua própria vida. Um pai tem um relacionamento com um filho um tempo, porque um tempo depois esse filho vai tendo o desenvolvimento dele. Se acontecer desse filho não entrar no processo natural do seu amadurecimento, esse pai fica com uma responsabilidade. Todas as coisas na criação apresentam um tempo, e esse tempo para a caminhada do espírito humano também é definido. Ele tem que observar assim: existe os espíritos humanos primordialmente criados e existe os espíritos humanos que foram criados depois, que tem que ter o desenvolvimento. Abaixo do paraíso encontra-se o reino enteal. Tem o enteal consciente que colaboram em todo o desenvolvimento da criação. Quando vê assim uma água bonita, a pessoa fala assim que é um trabalho da natureza, é um trabalho do enteal que cuida da parte da água que existe na criação. E existe esta harmonia. O nome natureza ficou uma coisa generalizada. Os enteais conscientes atuam em toda a criação. Os espíritos humanos têm possibilidade de conhecer ou conviver com os enteais conscientes que trabalham no desenvolvimento da criação. Isso uma ou outra pessoa num período anterior sempre relataram. E tem o enteal inconsciente, que são os animais. Uma ou outra pessoa já pôde observar assim que os animais atuam também com uma utilidade. E tem os animais que vivem mais próximo dos seres humanos, que estão sempre prontos a servi-lo. O desenvolvimento da criação é toda uma harmonia, é toda uma sequência. E tem uma coisa muito interessante, que os animais se encontram mais próximos dos enteais conscientes. Eles atendem aos enteais conscientes. Quando apresentam uma mudança geográfica na Terra, uma mudança atmosférica, os animais que vivem nesses ambientes, um período antes do acontecimento, eles já foram retirados, e cada um precisa de observar assim que existe um sistema de comunicação entre os animais. Quando um pássaro faz um ninho na proximidade da casa da pessoa, ela confirma que um pássaro canta de uma maneira e o outro canta de outra maneira, e um compreende o outro. Existe esta harmonia e existe esta comunicação. O espírito humano tem que observar assim, que se existe uma comunicação entre uma ave, entre os animais, existe também uma maneira que ele precisa de desenvolver, e ele pode fazer um trabalho em conhecer melhor esse tipo de comunicação. Desenvolvimento da criação. Cada um tem que ir observando assim que o expelir, o ser expulso do paraíso é um processo natural.
do jeito que um fruto é expelido da árvore, do jeito que aquela senhora que estava gestando a criança, no tempo certo aquela criança manifesta a necessidade de sair do invólucro materno em que ela se encontrava. Com o desenvolvimento, ela vai tendo o amadurecimento para a atuação da sua condição de sobreviver na matéria grosseira. E esse desenvolvimento é todo um processo da vida interior da pessoa. Durante um tempo, a pessoa pode fazer determinados cursos, durante um tempo ela pode trabalhar em uma empresa e em outra empresa, não tem importância a função. Mas no tempo seguinte, mesmo ela tendo boa vontade, o corpo dela apresenta uma debilidade, ela não tem mais a condição física para corresponder com aquelas responsabilidades. O desenvolvimento de um espírito teria que ser um período para o seu crescimento, um período para o seu sustento e um outro período para ele voltar para a pátria espiritual. É um processo natural. A força, a coragem, a simpatia de que cada um tem quando chega nesta terra, as pessoas vão perdendo na sequência dos anos. É um distanciamento da luz. Necessidade de conhecer o corpo dá esta importância para a pessoa. Ela sempre vai conhecer e vai respeitar e vai observar as fases que vai dando a ela a condição para o retorno à pátria espiritual. A coragem tem que ser a mesma que ele teve quando chegou nessa terra, quando foi trabalhar numa determinada empresa, quando mudou de cidade. Depois, esta coragem precisa de ser para desvencilhar das responsabilidades materiais. Tem esta condição natural, porque é comum conhecer uma ou outra pessoa que fala assim que agora, conforme ela se encontra, ela já compreendeu a fase da vida em que ela está. E ela agora procura conhecer os ensinos para ela ter a condição de voltar para a pátria espiritual. O conhecimento dos ensinos não é porque a pessoa achou que aceitando os ensinos é suficiente. Somente aceitar não é suficiente, porque a pessoa tem que conhecer todos os fios que ela tece durante a sua vida. O tecer desses fios tem esta importância, sim. Quando tem um conhecido que mora numa região distante, o fio que vai até esse conhecido, durante um tempo a pessoa mantém esse conhecido à distância, mas quando a pessoa diminui as responsabilidades, ela tem vontade de encontrar com esse conhecido. Esse fio de ligação não tem um tempo, não tem um espaço, toda uma oportunidade que uma pessoa tem para ela mesma compreender os ensinos e observando assim que nós temos dentro de nós uma condição que tem um nome também de pecado hereditário. E o próprio nome já fala, com o desvio da nossa formação, com o desvio do nosso entendimento, vai formando uma maneira parcial para compreender os ensinos. Desenvolvimento da criação. Cada espírito humano tem bem dentro dele muitas vivências boas. Quando ele faz um movimento, ele sempre recebe os auxílios. Fica bem fácil assim da pessoa observar a formação de uma criança. Depois, numa outra fase, quando aquele jovem apresenta boa vontade, ele é sempre atendido. Ele sempre recebe oportunidades e esta oportunidade, às vezes, a pessoa para de receber pelo jeito que ela passou a viver, ela achando assim que ela é insubstituível, que ela pode continuar ocupando o espaço das outras pessoas. E é uma coisa bem simples, cada um pode observar que conhecendo uma ou outra pessoa que julgava ser insubstituível, assim que
aquela pessoa saiu daquele ambiente por um motivo sim, que venceu o tempo dela na matéria grosseira, ou porque ela trocou de ambiente, ou porque mudou de cidade, aquele local que aquela pessoa frequentava anteriormente ficou melhor. E é bem simples assim e fácil de fazer estas observações. Aquela pessoa é feita esta observação sobre ela, mas se nós observarmos, nós vamos confirmando assim que nós também somos aquela pessoa. Quando a gente vê que uma pessoa tem uma determinada limitação e aquela limitação nos incomoda, é porque temos também uma limitação semelhante como aquela. Tornar-se firme e definido na criação não quer dizer que a pessoa tem que prejudicar outras pessoas ou achar que todas as coisas precisam de ficarem à sua volta. E é bem simples assim, observando no funcionamento de uma empresa, aquele que administra aquela empresa, ele tem que ter os assessores. Existe uma roda, uma engrenagem que cada um vai fazendo uma parte. No desenvolvimento da criação é a mesma coisa. Cada elemento faz a sua parte e a beleza do desenvolvimento é com todos, quando todos apresentam uma harmonia. Em um trabalho que é realizado com um grupo, fica fácil de observar. A conclusão de um trabalho realizado ficou com uma harmonia e apresenta uma utilidade. Conhecer os ensinos dá à pessoa esta segurança, ela ir percebendo que o período em que ela se encontra aqui na Terra é um período pequeno em relação à existência que ela tem e a responsabilidade, porque cada um tem que voltar para a pátria espiritual. Do jeito que cada um chegou nesta Terra sozinho, isso é fácil de observar. Cada um chega só e sempre sai desta Terra conforme chegou, só. E esta condição é bem simples assim para o espírito humano perceber que a única coisa que ele tem de grandeza é aquilo que ele imagina. Essa condição de ter uma parte do cérebro atrofiado através do que ela recebeu da herança, porque nós recebemos a herança dos nossos pais. E essa herança, cada um é que tem que fazer o esforço em tirar da sua vida. O retirar é de dentro para fora. Quando a pessoa quer melhorar a sua constituição, ela tem que sentir o seu corpo. E o sentimento faz com que aquelas partes do corpo harmonizam. Quando a pessoa passou por uma determinada limitação, por um acidente e determinada parte do seu corpo ficou prejudicada e ela sente incomodada quando muda o tempo ou quando tem uma alteração, ela fica incomodada. Para melhorar aquela parte, a pessoa precisa de conhecer de alimentos, melhorar a alimentação com a propriedade que aquela parte precisa para o seu corpo poder fazer o trabalho e ter o material para regenerar aquela parte. Mesmo assim, a pessoa tem que procurar sentir aquela parte. Quando uma pessoa sente determinada parte do seu corpo, e o sentir não é com o cérebro, o sentir é com o coração, porque quando uma mãe tem um filho e aquele filho passa por uma situação no período da sua formação, ela pega aquele filho no colo, ela sente aquela parte daquela criança que machucou, que ficou lesada. Com o jeito que ela faz, ela passa um carinho que harmoniza aquelas células. Na outra fase da vida da pessoa, é ela mesma que tem que ter esta condição de fazer esse trabalho para ela mesma, de sentir aquela parte, para aquela parte regenerar. A mudança da constituição para melhorar o entendimento é da mesma maneira, é com uma bondade interior. O desenvolvimento da criação. Cada espírito humano tem que saber que a fonte de toda a vida vem de Deus.
tudo que ele tem, ele recebe. Tudo que o espírito humano tem, tudo que ele precisa, já se encontra na criação. Ele tem que utilizar daquilo que ele precisa e ele tem que observar assim que durante um tempo ele entra na condição de administrar do jeito que ele pode fazer o trabalho para as coisas externas de sua vida diária, adquirir os conhecimentos, fazer determinados esforços. Ele tem que observar que um tempo seguinte todas as coisas terão que largar. E a maneira que existe é compreendendo que ele é um intermediário. Toda a força que ele tem, que ele movimenta, que ele transforma, ele recebe. Fica fácil de observar assim que esta força, durante a vida de uma pessoa, algumas vezes ela tende a desaparecer. A pessoa passa por uma decepção, passa por um sofrimento, passa por situações que ela não previa, como excesso de trabalho, ela fica sem esta força. E em alguns casos a pessoa pensa assim que venceu o tempo dela na matéria grosseira. Com esse esclarecimento que cada um passa a ter, ele precisa de ter esse cuidado. Se ele encontrar-se numa condição de não amadurecido, ele não terá utilidade na fase seguinte da sua existência. Quando um semeador saiu para colher as sementes do plantio que ele fez num período anterior, ele seleciona as melhores espigas. E essa seleção ele guarda para o plantio seguinte. As espigas mais fracas, que não apresentam grãos bonitos, muitas vezes ele deixa que irão apodrecer ou serão comidas pelos pássaros. Isso é uma condição verdadeira. O espírito humano é a mesma coisa. Ele terá que ter o esforço dentro dele para ter a transformação, para ter o amadurecimento. E esse amadurecimento é conhecendo as leis da criação e procurando viver de acordo. O trabalho que ele tem é com ele mesmo todo o instante, para ele manter-se desperto, com o processo de descer para a criação, para tornar-se ciente, para tornar-se consciente. Todo um trabalho que os ensinos trazem, ele tem que observar que é um reflexo das leis da criação, e com esse reflexo ele tem que ir tirando o proveito em todas as coisas que ele arrumou na matéria grosseira. Todas as responsabilidades foi ele que arrumou. Com isso ele tem que fazer esforço em desvencilhar. O desvencilhamento está em conhecer o seu corpo. Do jeito que fala-se assim que o espírito humano foi expulso do paraíso e que ele tem que comer o pão com o suor do seu rosto, tem um outro ensino que fala-se assim que ele sentiu-se nu. Quando ele foi descendo nos planos, ele não tinha as vestes daquele plano. Na matéria grosseira, as vestes que nós temos para o nosso corpo físico é a roupa. E a roupa tem esta relação assim que dá a condição da parte interior do corpo continuar com o funcionamento. Conhecer a importância de ter as vestes para cada etapa da sua vida é a condição de evolução. Quando apresenta com uma evolução, apresenta também a condição do resguardo. Isso é um processo natural. Uma pessoa, outra pessoa pode achar assim que ela não necessita daquelas vestes, mas necessita porque independente da região em que ela se encontra, aquelas vestes vai formar um isolante térmico e o seu corpo vai ficar envelhecido e ela terá esta condição muito importante. E esse amadurecimento assemelha-se àquelas espigas que apresentam grãos grandes
grandes e sadios que serão utilizados para o plantio seguinte. E essa utilização quer dizer assim, se aquele espírito humano caminhou pela criação, ficou fortalecido, conheceu os ensinos, tem a possibilidade dele retornar para a pátria espiritual e tem aquela condição muito importante assim. Durante um período ele recebeu os auxílios, confirmando assim toda época a pessoa recebe os auxílios. Numa época seguinte ele terá condições de irradiar para emitir os auxílios que outro espírito humano vier a precisar. Cada um tem que ter uma compreensão de ir sabendo assim que tem que auxiliar um espírito humano quando ele faz um esforço em conhecer as leis da criação e viver de acordo. Desenvolvimento da criação é todo um conhecimento que cada um precisa de ter. Conhecer o livro na luz da verdade possibilita a pessoa ter esta segurança interior. E uma segurança não é mais ou menos, é a vida inteira a pessoa irradiando a segurança. Desenvolvimento da criação é um processo natural que existe e cada um pode observar assim que, mesmo encontrando-se numa condição limitada, ele vem tendo o desenvolvimento. Quando apresenta a boa vontade, a pessoa apresenta esta condição. Conhecer o corpo físico, cuidar direito do corpo físico, porque o corpo físico é um empréstimo que o Criador deu para a pessoa viver na matéria grosseira. Para vivermos na matéria grosseira, necessitamos do corpo físico. Do jeito que apresenta a confiança da criança para vir para esta terra, que o Criador possibilita a força para ela ir tendo os impulsos, nós precisamos de ter agora o conhecimento para ter de novo esses impulsos para o nosso retorno à pátria espiritual. É um processo simples e é um processo de dedicação. É a pessoa que tem que fazer esse trabalho com ela mesma. Um esforço é a vida inteira da pessoa. A maneira de retornar à pátria espiritual é fazendo um trabalho interno de ir percebendo as limitações que tem, melhorar a constituição. Quando a pessoa faz um trabalho assim, dentro dela ela vai percebendo que a força que a movimenta é a força do Criador. E ela tem que usar direito esta força, porque a força ela é neutra e a pessoa vai utilizando-a da maneira que ela quer. Mas cada ato que uma pessoa faz gera dentro dela um fio que, independente da idade em que ela se encontra, ela tem uma ligação com este fio. Ela criou o fio e aquele fio se estendeu e fixou em determinado lugar que ela criou, que ela pensou. Ela tem que desmanchar esse fio. A vida de uma pessoa é nesta condição. Para ela tornar-se uma espiga com grãos bons, é um trabalho a vida inteira, de ir observando assim que não tem importância ter caminhado num determinado caminho. Ela tem que ver assim que não é no último instante que ela vai ter a clareza. Para ter a clareza em limpar aquele caminho que ela caminhou num período anterior, é um esforço a vida inteira. Quando caminha-se num caminho que traz a desarmonia, é uma tendência que a pessoa já trouxe de uma época anterior. Para ela não piorar-se, para ela ter a condição de manter-se sadia com os grãos bonitos para o próximo plantio, ela tem que desfazer aquele caminho que ela caminhou. Isso é uma coisa que existe para utilizar a força do Criador para desfazer esses fios anteriores que foram construídos. Ela tem que observar assim que somente com a bondade, do jeito que uma mãe tem a condição de melhorar a dor de um filho, ela utiliza a bondade e aquela força que ela utilizou é verdadeira. Assim é da mesma maneira que uma pessoa precisa de utilizar a força para ela mesma, com uma bondade de ir observando que precisa de estudar o livro na luz da verdade e precisa de viver de acordo com os ensinos.